Testando. Tá funcionando. Tá. Então, eu espero ter deixado vocês pelo menos curiosos até agora e entendendo o que a gente quer estudar. Agora, eu vou passar para o como. Certo? A gente já entendeu o que a gente quer estudar, que tipo de pergunta a gente quer responder, tem um monte aí. Certo? Vocês mesmos fizeram um monte de perguntas. Qual é a abordagem que eu vou usar para olhar essas coisas que eu quero olhar? Certo? Então, se eu quero olhar coisas menores, aqui começa o exercício que os gregos queriam fazer. O que eu tenho que fazer é botar para quebrar, certo? Eu tenho alguma coisa grande, eu quero olhar os componentes menores dessa coisa, eu começo a quebrar a coisa, certo? Quando eu faço, por exemplo, eu quebro um giz, eu concluo que eu tenho força o suficiente para separar dois constituintes do giz. Certo? O que é que faz que liga uma parte do giz na outra? Eu tenho força o suficiente para quebrar aquela ligação, porque quando eu fiz assim, quebrou. Certo? Mas se eu continuo quebrando, uma hora o giz fica pequeno. E aí eu não consigo pegar no giz para quebrar. Vocês percebem? A força eu tenho, porque o que liga o lado direito no lado esquerdo daquele grãozinho é a mesma força que ligava o giz inteiro. Eu deveria poder quebrar esse grãozinho, só que eu não consigo botar a minha força ali, naquela linha vermelha. É mais um problema da pressão que eu tenho que exercer do que a força. Eu tenho força, mas eu não consigo botar toda essa força num ponto. Se eu pegasse uma agulha e fosse muito bom de pontaria, certo? Provavelmente eu ia furar meu dedo. Mas uma pessoa mais esperta que eu conseguiria ainda quebrar esse grão mais um pouquinho. Mas tem uma hora que o tamanho do grão está menor do que a ponta do alfinete. Certo? E aí o alfinete não serve mais. Eu tenho que usar uma coisa menor, cada vez menor, mas essa coisa tem que carregar a força suficiente para quebrar ainda o grão de giz. Eu não posso encolher a coisa, só que ela é pequenininha e fraca, bate ali e não quebra. Eu tenho que ir pondo cada vez mais força, cada vez mais energia no mesmo ponto. Certo? Esse é o princípio básico por trás de todos os experimentos de física de partícula. Eu tenho que ir achando um jeito de exercer forças e quebrar coisas cada vez menores. Certo? Então, vamos tentar começar a olhar os primeiros experimentos onde a gente conseguiu fazer isso. Então, eu vou ter que voltar um pouco no passado, vai parecer que eu estou falando de coisas de antigamente, mas é que esses primeiros experimentos de física de partículas, eles têm tudo que você precisa saber para entender o experimento mais complicado que tem hoje. Os experimentos complicados de hoje são versões elaboradas desses experimentos iniciais. Certo? Então, um dos primeiros dele, então vamos voltar agora, túnel do tempo, certo? A gente está lá na época que as pessoas olhavam a tabela periódica e nem estava completa ainda, e falava, bom, o mundo é feito dessas bolinhas que estão aí na tabela periódica, eu tenho dezenas de tipos de bolinhas, certo? Tem o hidrogênio, tem o hélio, tem o carbono, e eu combino elas, mas essas coisas são indivisíveis, são fundamentais. Você vê como é frágil eu falar que o elétron é fundamental para vocês hoje? A gente achou que outras coisas eram fundamentais no passado. Nessa época eram os átomos. E J.J. Thomson, isso tem um ano lá, 1897, e outros. O experimento dele foi o que resolveu, mas já tinha uma suspeita. A primeira suspeita era porque a tabela periódica estava ficando grande demais, tinha periodicidade, repetição de propriedades, certo? E começaram a fazer experimentos com tubo de raios catódicos, certo? Eu imagino que mesmo hoje a maioria de vocês já esteve bem perto de um tubo de raio catódico. Eu não ia falar isso, mas semana passada eu fui para Botucatu e dentro do hotel, no quarto, tinha uma TV de tubo. Né? E aquilo é um tubo de raios catódicos. O que ele faz? Ele pega aqui, ó, e põe uma diferença de potencial. Todo mundo sabe o que é isso?
elétrico entre esses dois pedaços. E isso faz com que alguma coisa que tem a carga que está aqui seja acelerada até aqui e bata nesse pedaço. Se eu fizer um furinho no meio, uma parte das coisas que foram aceleradas vão chegar lá e vão passar. A hora que ela passar, ela é desacelerada, o negócio puxa ela de volta. Mas se ela passar com velocidade suficiente, ela vai. E eu criei desse lado aqui um feixe de partículas. Então isso aqui é um acelerador de partículas. Eu peguei uma partícula parada, uma carga, né? Eles não chamavam de partícula ainda, eles falavam carga, e acelerei. Esse é o princípio básico do que você faz para dar energia para essas coisas muito pequenininhas. Você usa o campo elétrico, o campo magnético, uma combinação dos dois. São os campos que a gente tem mais controle, consegue produzir sob demanda, certo? E aí esse feixe vai para frente e eu posso trabalhar com ele. Então, eles já tinham percebido que você conseguia fazer isso, e aqui no fundo você consegue botar algum elemento químico que quando ele é atingido por coisas se movendo muito rápido, os elétrons desse elemento químico mudam de nível, ninguém sabia do elétron, ninguém sabe, certo? Mas eles perceberam que tinha alguns elementos químicos, quando atingidos, logo depois emitiam luz. E você consegue ver essa luz aqui no fundo, essa coisa luminosa. Essa é outra coisa básica de todos os experimentos de física de partículas. Você arruma algum material que quando a partícula passa por lá, ele solta luz, ou muda, ou faz alguma coisa que você consegue ver, para ver que a partícula passou ali. Certo? Então você conseguia medir aqui, né? E o que o Thomson fez? Ele colocou aqui no meio ímãs e placas carregadas. Né? Então ali está uma foto de um tubo de raio catódico antigo, o esquema lá em cima, e aqui na lousa eu vou fazer um desenho mais esquemático. Vocês rapidamente vão entender por que eu virei físico e não artista. Mas se eu der sorte, vai dar para entender o que eu estou desenhando aqui. Se vocês derem sorte. Então a ideia é essa, né? Eu tenho aqui catodo, certo? Que é a plaquinha lá no começo que eu ponho um potencial negativo e aqui eu ponho um acúmulo de cargas positivas. Isso cria uma diferença de potencial aqui. Sei lá, vocês estão acostumados a ver ΔV, ou V, eu não sei. E isso faz com que ele percebeu, quando ele fazia isso, ele arrancava coisas daqui, né? E tinha uma coisa que passava por esse furo, e depois de passar pelo furo, passava aqui pela região onde ele tinha aquelas placas carregadas e os ímãs assim. Então ele conseguia regular o potencial nas placas, então ele conseguia ligar e desligar esse potencial nas placas. Quando ele ligava, ele cria um campo elétrico, para cima ou para baixo, ele conseguia regular a voltagem, tanto negativa quanto positiva. Então ele conseguia botar um campo elétrico para cima ou para baixo, do jeito que ele queria. E os ímãs que estavam aqui também eram eletroímãs, então ele também conseguia regular um campo magnético entrando ou saindo aqui, na direção que ele quisesse, com a intensidade que ele quisesse. Ele conseguia regular essas duas coisas. Sabe? Mano. É um capacitor sem recheio. Dentro daquele tubo não tem ar, porque se tivesse ar, as coisas que estão saindo do catodo indo para o anodo iam bater nas moléculas de ar e iam parar. Então, por isso tem esse vidro em volta. Eles bombeavam, tá vendo que tem uma saidinha ali para a esquerda? Eles bombeavam o ar até ali dentro ficar praticamente vácuo. Isso é outra coisa que você faz em todos os experimentos de partícula, praticamente, você tem que ter essas coisas andando no vácuo, senão o ar para. Eles são leves, né? O ar para tudo, complica. Certo? Então ali tem vácuo. E aí ele podia botar cargas positivas aqui, negativas aqui, ou inverter, certo? Acertando uma bateria aí, regulando uma bateria, e a mesma coisa para o campo magnético. O que ele percebeu? Ele percebeu que se ele colocasse as cargas desse jeito na placa, ou seja, o campo elétrico está aqui para baixo, ele sai da positiva e vai na direção negativa. Certo? Esse cara, quando eu passo a partícula por aqui, ela desviava para cima. Aqui.
Então, quando ela passava aí nessa região que tem campo elétrico, e o capacitor tem essa propriedade, o campo elétrico dentro dele é bem uniforme, são linhas bem retinhas assim, e fora é praticamente zero. Então, praticamente o negócio só sentia o campo aqui dentro. E ele saía para cima. Certo? O que era consistente com uma força elétrica tá sendo aplicada naquele, ele chamava isso aqui de corpúsculo. Certo? É um corpo pequeno, certo? No corpúsculo que conseguiu escapar aqui do cátodo. E ele via onde bateu por causa dessa camada de fósforo. O que ele botava ali era fósforo, que é exatamente a mesma coisa que você usa em TV. Né? O elétron batia lá e fazia um pontinho de luz. Elétron. O corpúsculo. Eu fico caindo no ato falho. Assim eu entrego, é spoiler, né? Então ele percebia que o cara desviava para cima, o que era condizente, porque se o campo está para baixo, para desviar para cima, a força tem que ter sido na direção oposta. Tá? O que quer dizer que essa carga tem que ser negativa, para a força ser na direção oposta à do campo. Então isso era condizente com um corpúsculo carregado negativamente. Ele percebeu também que quando ele desligava o campo elétrico e colocava entre as duas placas, agora usando os ímãs que estão aqui, ele colocava um campo magnético, digamos, saindo aqui, aí o campo magnético só existe aqui dentro. Esse símbolo aqui quer dizer que ele está apontando para vocês, o campo magnético, certo? Quando ele estiver apontando para dentro da lousa, eu vou fazer assim, para quem nunca viu esse jeito de desenhar. Né? Campo magnético apontando para fora, também essa partícula, esse corpúsculo, desviava para cima. E o contrário era verdade. Se ele invertesse o campo elétrico, desviava para baixo, e se ele invertesse o campo magnético, botasse ele entrando, ela desviava para baixo. Né? E esse aqui também é consistente com o seguinte, a força, essa aqui é a força elétrica, a força magnética, a gente chama campo magnético de B. Não sei se vocês usam isso no colégio também, B também, né? Tá. O campo, ele é dado por essa expressão, também depende da carga, então se eu inverter a carga, inverte a direção da força, né? Só que ela tem uma regra engraçada, a direção do campo magnético depende da velocidade da carga, se mexendo dentro do campo, e depende da direção do campo. Isso aqui é um produto vetorial, é uma coisa complicada, mas que o jeito que isso funciona, dá para você calcular quanto que é a intensidade da força, que é dada pelo módulo da carga, velocidade vezes o campo, vezes o ângulo entre os dois, o seno do ângulo entre essas duas. E tem um jeito, e aí a direção desse campo magnético tem uma regra que vem desse produto aqui, né, que talvez você já tenha ouvido falar, a regra da mão direita. Então, a versão que eu conheço é essa, tem a outra que é com os 3 dedos, essa eu não sei. Mas a do dedo é simples, você põe a mão na direção do campo, então nesse caso aqui o campo está saindo, certo? Para cá. Eu ponho o dedão na direção da partícula que está se mexendo, então a partícula está vindo para a esquerda, assim. E a força magnética vai ser como um tapa, vai ser para baixo. Só que isso depende da carga, né? Para partículas positivas a força seria para baixo e para partículas negativas para cima. E ela está saindo para cima. Então, tudo era condizente com uma força, com uma partícula negativa passando aqui, um corpúsculo negativo passando aqui. Certo? Tudo bem? Então, a primeira coisa que ele descobriu é que se ele botava uns átomos aqui, esse material era feito de átomos, certo? E submetia a um potencial, ele arrancava daqui coisas negativas. Né? Até aí tudo bem. Mas mais que isso, ele trocou o material que ele pôs aqui. Pôs diversos materiais diferentes e a coisa que saía tinha sempre as mesmas propriedades. Eu já vou comentar quais são essas propriedades. Né? O que é suspeito, se os átomos eram essencialmente diferentes entre si, como é que eu poderia arrancar uma coisa parecida de todos eles? Certo? Então, o que dá para a gente descobrir daí? Certo? Vamos tentar. Vamos começar com o caso que eu só tenho um campo elétrico, que é mais simples. Então, essa coisa do campo magnético, sempre que você ficar na dúvida, pensa na mão lá. E essa mão é para
partículas positivas. Certo? Se a partícula for negativa, o tapa é com as costas na mão, é para o outro lado. Né? Mais ofensivo, na verdade. Então, vamos lá. Entre as duas, pensa no caso em que ele tinha desligado o campo magnético, estava só com o campo elétrico aqui. Então, tinha mais carga positiva aqui do que aqui. O campo está nessa direção, certo? Isso é um E. Eu não consigo nem desenhar um vetor, tá vendo? E a carga vem aqui. Até aqui, o corpúsculo não está sentindo nada. Quando entra aqui, ela começa a sentir o campo magnético e faz uma curva assim, e depois sai reto. Certo? Ela vai sentindo a força aqui, né, e sai reto. Aqui está a direção original que ela estava indo antes de desviar. Que eu sei bem, porque o furo que tem aqui é bem pequenininho. Então, eu consigo criar um feixe de partículas que está numa linha que eu conheço. Aí, eu consigo, depois que eu vi ela aqui, sei que ela andou em linha reta o resto do caminho, eu consigo saber essa distância. Quando ela estava saindo, vou chamar isso de Y. Quando ela estava saindo ali do capacitor, eu sei quão longe ela estava do eixo do tubo de raios catódicos. E eu sei o tamanho do capacitor, eu fabriquei ele, certo? E eu também sei a intensidade do campo, que é fácil, sabendo a voltagem que eu ponho num capacitor, é fácil calcular quanto é o campo lá dentro. Certo? Então eu sei também a intensidade desse campo. Né? A força sobre essa partícula negativa está agindo para cima. Então tem uma força elétrica aqui agindo naquela direção. E eu sei a intensidade dessa força, certo? Ela é a carga vezes o campo. O sinal só importa para saber a direção, é na direção oposta do campo. Né? E eu sei essa fórmula aqui, que me diz como mudou a velocidade da partícula, né? A aceleração que ela sofreu quando essa força agiu nela. Né? Juntando essas duas equações, eu consigo igualar isso a isso e saber quanto foi a aceleração. Né? Se isso é igual a isso, eu passo o m dividindo e obtenho que a aceleração que essa partícula sentiu é isso. Certo? Inversamente proporcional à massa e proporcional tanto à carga dela quanto ao campo. Né? E eu sei mais duas coisas. Essa partícula, quando ela entrou aqui, ela tinha uma certa velocidade naquela direção. Eu vou chamar isso aqui de velocidade horizontal. Ela está se movendo aqui. Tinha uma velocidade horizontal, certo? Já de começo. Mas nessa direção não tinha velocidade nenhuma. Certo? Então, eu vou chamar isso aqui de velocidade vertical inicial é 0. Essa aceleração vai fazer com que essa velocidade na vertical aumente. É por isso que ela andou para lá. Quando ela sai aqui, ela está com uma certa velocidade na vertical e outra na horizontal. E eu consigo calcular essa aqui, né? A velocidade na vertical. Na vertical. Final, depois que ele sai da placa, aqui, ó, é igual a essa aceleração que está aqui em cima, vezes o tempo que ele levou para cruzar as placas. Certo? Está todo mundo comigo até aqui, certo? Esse tempo é fácil de calcular se eu souber que esse ângulo de deflexão aqui foi pequeno. Eu posso ignorar e trocar essa distância por essa aqui. Se esse y é bem pequenininho, o erro que eu estou cometendo é minúsculo. Certo? Então eu posso estimar esse tempo como sendo essa distância dividida pela velocidade horizontal que ele entrou. Esse é o tempo que leva para ele cruzar. T é esse x aí, sobre a velocidade horizontal que ele começou. Certo? Então, isso aqui eu sei. X eu sei. Mas essa velocidade horizontal que ele entrou lá, como é que eu sei? Certo? Complicado, né? Eu não sei que velocidade eles saíram lá do... Eu não sei. Né? Então eu preciso descobrir isso. Certo?
O que eu sei é que, com o que está aqui, eu consigo prever o y, né? Porque é uma força constante. Essa força aqui é constante. Então, a posição y vai ser igual ao y0, o y que ele começou, a velocidade vertical que ele começou vezes o tempo, a vertical inicial vezes o tempo, né? Mais meio da aceleração. Essa fórmula aqui é, imagino, familiar para todo mundo. É o efeito, é quanto se desloca uma coisa que está sofrendo uma aceleração constante, que é esse caso. Essa aceleração não muda com o tempo. É sempre a mesma força ali. Né? O y inicial era 0, porque eu defini ele em relação a essa linha. Então aqui o y inicial é 0. A força, a velocidade na vertical inicial é 0 também. Ele estava só se mexendo na horizontal. Então só sobra aquilo. Eu pego esse A que eu calculei aqui, substituo aqui, e pego o tempo, substituo lá. Certo? Fazendo essas duas substituições, essa aqui é a aceleração, e esse aqui é o tempo, ao quadrado. Isso aqui é um H de horizontal. Vou fazer um H que presta. Certo? Veja, eu sei isso, o problema se reduz a saber o VH. Como que ele descobriu a velocidade horizontal? É para isso que tem esses ímãs lá. Poderia não ter usado os ímãs, certo? A conclusão de que a carga era negativa eu tirava só com os capacitores. Claro, isso aqui confirma que aquela partícula se comporta bem de acordo com as leis do eletromagnetismo, mas tem um truque, eu posso ligar o campo na direção que desviaria a partícula para baixo e o outro campo na direção que desviaria a partícula para cima, para fazer com que ela não desvie, que ela saia reto. Certo? Eu ponho o campo magnético para trabalhar na direção oposta do campo elétrico. Ou seja, eu ponho o campo magnético entrando aqui e o campo elétrico desse jeito. Aí as duas forças têm que se equilibrar para a partícula sair zero. Isso é fácil, ele conseguia... Esse anteparo ficava bem longe do lugar onde espalhava. Então ele tinha muita precisão para acertar o ângulo aqui. Ele conseguia ir acertando o campo magnético até bater bem no centro aqui do anteparo. Nesse caso, a força elétrica mais a força magnética agindo sobre aquele corpúsculo tem que dar 0. A força elétrica é dada por isso, a intensidade do campo elétrico, vezes a carga, e a força magnética, eu apaguei, é dada por carga vezes a velocidade vezes o campo. Tinha um seno de θ aqui, certo? Mas eu estou pondo o campo perpendicular à direção das partículas. Então o ângulo é 90 graus, seno é 1. Certo? E aí você vê aqui, ó, eu vou regulando o B, mantém todo o resto fixo. A carga do corpúsculo não está mudando, certo? O que eu estou regulando aqui é o campo magnético, até sair reto. Nesse ponto, se isso aqui é 0, a velocidade horizontal é igual a E sobre B, certo? É só resolver essa equação, né? Eu passo QE para o outro lado, vai dar QE igual a QVHB, Q vai embora, passo o B dividindo, e aí ele desligava de novo o campo magnético, sem mexer lá no catodo, certo? Ele ficava um tempão olhando, ele regulava até estar saindo reto e ficava olhando. Se o negócio ficava reto, é sinal que as partículas estão saindo sempre com a mesma velocidade. Ele pode confiar que as partículas que saem daqui saem sempre com a mesma velocidade. Aí ele sabe quanto é essa velocidade, sabendo quanto ele botou de campo elétrico e magnético. Desliga o campo magnético e usa essa velocidade. Certo? Então o B que ele vai pôr aqui na conta é o B que precisou para cancelar. Vamos chamar de B de cancelamento, para cancelar o campo elétrico que está lá. Junta tudo, o que ele consegue calcular? Né? Substitui isso aqui na velocidade. Certo? Eu vou concluir que, né, deixa eu só acertar uma coisa aqui, eu sei Y também, né? Então eu vou isolar isso aqui, eu vou passar tudo para o lado de lá, menos a carga sobre a massa. Então se eu deixo a carga sobre a massa aqui, ó, carga sobre massa é igual Y, que já está lá do outro lado, certo? Passo esse 2, dá 2Y,
passo esses caras dividindo. Então, aqui carga sobre massa eu mantive, então o E vai para o outro lado. Então dá 2Y sobre E. E eu mando isso aqui para o outro lado, dá VH ao quadrado sobre x ao quadrado. Certo? Se eu quiser saber a carga sobre a massa, aqui eu sei tudo agora. Eu sei quanto é y, porque eu medi, eu sei quanto é o campo, eu sei qual é o tamanho do meu capacitor, e essa velocidade eu descobri. Ponho tudo junto, substituo essa expressão aqui, cancelo uma potência de E, vai dar E quadrado aqui em cima, cancela com esse, certo? Vai dar um B quadrado no denominador, eu chego em... E agora eu sei tudo aqui. Então, nesse experimento, eu consigo medir essa razão. Eu consigo medir qual é a razão entre a carga e a massa de um dado corpúsculo. Tá? E ele mediu isso. E concluiu que a carga sobre a massa desses corpúsculos aí era 2.000 vezes menor do que a do... quando ele fazia a mesma experiência, invertendo aqui, ó, e pondo hidrogênio desse lado. Então, o que ele estava mandando para lá era o que eles chamavam de o íon H+, é um hidrogênio positivamente carregado. E a carga sobre a massa desse corpúsculo de carga negativa, ele chamou de elétron, era 2.000 vezes maior que a carga sobre a massa do hidrogênio mais. Isso pode querer dizer duas coisas. Ou que a massa é 2.000 vezes menor, ou que a carga é 2.000 vezes maior, ou alguma combinação das duas coisas. A massa é menor e a carga é maior. Demorou anos para medir a carga de verdade. É outro experimento que nós vamos falar aqui, é o experimento de Millikan. Certo? Mas ele conseguiu concluir que a carga que essa razão era bem maior aqui. Então essa coisa era especial. Eu estava tirando de dentro do átomo alguma coisa que não era um átomo. Eu não estava só pegando um conjunto de átomos lá e arrancando um átomo dali, do material. Eu estava arrancando alguma coisa muito diferente do átomo. E mais, esse é o cara, o hidrogênio, que tinha a maior razão de todos os raios anódicos, que é quando você faz ao contrário. Então, se eu usava hidrogênio, dava uma razão. Se eu usasse chumbo, nem sei se dá para fazer íon de chumbo, não é? Vamos fingir que dá. Era menor essa razão. Então, todos os átomos produziam razões menores e diferentes entre si. Mas o raio catódico, a razão era sempre a mesma, para qualquer material que eu colocava lá, e muito maior que a dos outros, 2.000 vezes maior. Os outros eram parecidos entre si. Um era 4 vezes o outro, às vezes 10 vezes o outro. Né? Sabendo, então, isso é considerado a descoberta do elétron. Ele batizou esse corpúsculo de elétron e concluiu imediatamente que o átomo tinha coisas lá dentro, e uma dessas coisas era uma carguinha negativa que eu conseguia arrancar, era um corpo de carga negativa que eu conseguiria arrancar lá de dentro, e que ele batizou de elétron. Alguém consegue imaginar por que a razão dos raios anódicos é diferente para cada um, sabendo o que a gente sabe sobre o átomo? Porque cada átomo tem uma quantidade diferente de prótons e nêutrons? Exato. Então, quando você arrancava um cara, o que é um H+? É um H que eu arranquei um elétron, ele só tem um elétron, eu arranquei, ele ficou positivo, certo? Eu ionizei, eu arranquei o elétron do hidrogênio, sobrou o quê? Um próton. O próton tem uma razão de carga sobre massa, que é 1 mais 1, vamos chamar a carga do próton de mais 1, dividido pela massa do próton. Quando eu vou para o hélio, como que é o núcleo de hélio, por exemplo? São 2 prótons e 2 nêutrons. Eu aumentei a carga, eu dobrei a carga, porque tem mais um próton, mas eu botei 2 nêutrons a mais. Então eu aumentei mais a massa do que a carga. Isso cada átomo vai ter uma razão diferente. Agora, elétron, quando você arranca o elétron, todo mundo tem o mesmo elétron. Certo? Você arrancou um elétron, ele tem a razão que é 1 sobre a massa do elétron. Né? E depois, quando eles mediram a carga, eles concluíram que esse elétron era muito mais leve do que o resto. Certo? Não era a carga que estava diferindo, era... Isso levou o Thomson
a propor o modelo que foi chamado de pudim de passas, que é isso aí. Não faz muito sentido para a gente, mas isso é uma sobremesa muito popular nos Estados Unidos e na Inglaterra. Certo? Não é nem um pudim, na verdade, é uma espécie de um bolinho bem molhado com passas lá dentro. Então, seria uma maçaroca carregada positivamente com carguinhas positivas enfiadas lá dentro. E quando você botava um potencial, você conseguia arrancar algumas dessas cargas. Certo? E isso eram os elétrons. Então ele bolou esse modelo do pudim de passas. Alguma dúvida até aqui? O que vocês têm que guardar dessa história? Primeiro, a gente usou um campo elétrico para acelerar uma partícula, certo? Para poder olhar as propriedades dela quando eu passei ela em campos elétricos e magnéticos. Então, o fato de que essas partículas fazem curva quando passam pelo campo magnético permitiu a mim descobrir um monte de coisas sobre a massa dela, sobre a carga dela, certo? Porque essa curva depende da massa. Uma partícula mais pesada faria uma curva menor, porque é mais difícil virar ela. Né? Uma partícula mais carregada, com uma carga maior, faria uma curva maior, porque ela sente uma força maior. Então, esse balanço permite eu ver propriedades sobre essa partícula. Isso aqui vai aparecer de novo e de novo. O LHC é uma versão complicada disso. Não estou brincando, é mesmo. Tem lá um campo magnético para fazer as partículas fazer curva, e tem lá um campo elétrico e magnético para acelerar elas. Certo? É basicamente a mesma coisa, numa escala maior. Certo? E a gente usa um anteparo que brilha quando a partícula bate aqui. LHC também, tem um detetor enorme lá, quando a partícula bate lá, gera uma luz, em alguns casos, em outros casos um sinal elétrico, que você mede, joga no computador. É a mesma coisa. Só mudou a complexidade tecnológica da... Só para recapitular nesse sentido, a gente acelera uma partícula para colocar aquela força no volume muito pequeno que você disse e conseguir quebrar ela. Ainda não quebrei nada. Então, nesse experimento, está faltando um elemento, que é o que eu vou falar no próximo experimento. Essa partícula, eu acelerei ela só para ela estar em movimento. Porque quando ela está em movimento... Primeiro, eu tive que usar essa força para arrancar ela do átomo. Certo? E eu usei uma força suficiente para arrancar ela do átomo. E depois eu acelerei ela, porque ela estando em movimento, ela sente o campo magnético. Uma carga parada não sente o campo magnético. E ela sentindo o campo magnético faz a curva e eu consigo saber a massa, a carga dela, assim. Eu ainda não joguei ela em nada. Isso vem no próximo experimento. É um ponto que está faltando aqui. Eu não joguei o elétron em nada. Quer dizer, aqui no fim ele bateu aqui e produziu luz. Mas eu não estou usando ele para medir o lado de dentro de nada ainda. Esse é o próximo experimento. Esse elétron que foi arrancado, ele foi arrancado da onde? Do átomo. Do átomo da onde? Ah, desse material. Aqui tem um material que ele trocava. Algum metal, porque ele tinha que criar um potencial aqui, então ele botava algum condutor aqui. Se eu não me engano, ele esquentava também esse cara, porque isso fica mais fácil soltar os elétrons quando eles estão nas camadas mais externas, quando eles têm calor. Mas eu não tenho certeza nesse experimento. Mas é dos próprios átomos que fazem essa plaquinha onde você ligou a pilha aqui. É a própria placa que está lá. Ele mudava o material da placa. E para cada material, dava sempre a mesma razão, carga e massa. Se você invertia, aí cada material dava uma razão diferente. Porque aí você estava arrancando o pudim e não as passas, certo? Na visão dele. E o pudim era de tamanhos diferentes para átomos diferentes. Mais alguma dúvida? Então, aí o experimento seguinte que a gente vai olhar visava ver se esse modelo do pudim de passas era verdade. Né? Então, esse experimento foi feito pelo Rutherford e estudantes. O Geiger, aquele Geiger que está ali, é do contador Geiger, mas nessa época ele trabalhava para o Rutherford. Certo? O Geiger e o Marsden, que era o mais novo dos três, o Geiger já não era aluno, mas trabalhava por Rutherford, e o Marsden era estudante. Na época também, tem gente que dá sorte com o professor. E, basicamente, esse experimento, o que eles faziam? Eles colocavam, então deixa eu desenhar um esquema, apagar meus garranchos aqui e tentar fazer um desenho de novo.
aquela caixa que está lá no canto, lá em cima, né, era uma caixa onde, de novo, tinha um furinho bem pequeno, e aqui dentro eles colocavam um elemento radioativo, no caso, chamado radônio. Esse radônio, ele emite uma radiação chamada radiação alfa. Ele soltava um tipo de partícula alfa que já tinha sido medido num experimento parecido com esse. Você pode pôr o radônio aqui e fazer uma coisa parecida com essa e saber a carga dele, ele é positivo, né? E a massa, né? Tem vários experimentos que você podia fazer para emitir. Então esse cara aqui fica soltando sem parar essas partículas alfa, certo? E o que a gente sabe sobre a partícula alfa é que ela tem carga positiva, 1, certo? Igual a carga do elétron, só que positiva, que ela é pesada. Então ela tinha aproximadamente 4 vezes a massa do hidrogênio. Essa partícula alfa, né? E tipicamente elas saíam do radônio, quando o radônio soltava uma dessas partículas alfa, elas saíam em velocidades grandes, certo? Então a velocidade que a alfa sai aqui do radônio é aproximadamente 10 a 7ª metros por segundo. Certo? Bastante, certo? 10 mil quilômetros em um segundo. Então agora eu já comecei a falar de partículas se movendo rápido, certo? Bem mais rápido que o elétron anda ali. E a caixa de chumbo, a maior parte das partículas alfa não consegue sair, até porque o cara que está fazendo o experimento não quer morrer. Né? Mas pelo furinho ela sai. E aí eles botaram um outro anteparo aqui. Se o furinho foi bem pequeno, elas vão sair sempre reto aqui. Certo? Algumas que escapam. E ela acertava aqui um alvo. Agora sim eu estou atirando uma partícula em outra. Esse alvo era uma folha bem fininha de ouro. Alguém faz ideia do porquê ouro? Não é porque o Rutherford era chique. Né? Apesar de ele ser um lorde. Não. Também não. Ajuda, mas não é a principal razão. Condutor foi o que ele falou aqui, não. Não. Vai? Porque ele é macio. A resposta é essa, porque ele é macio. O ouro, ele é super fácil de moldar. Então, se você pegar um ouro e for esticando, ele não quebra. E você consegue fazer uma folha bem fininha. Na martelada. Bom, ele já faz isso desde a Idade Média. Certo? Então, a folha de ouro consegue ser bem fininha. E um dos primeiros estudos que o Rutherford e companhia fizeram foi justamente como mudava o que você vê aqui, conforme você ia deixando o elemento onde você está atirando os seus átomos, as suas partículas alfa, mais fino. Se ele fosse um pouquinho mais grosso, a alfa não passava. Tinha muitos átomos lá dentro e a partícula alfa ficava quicando e acabava não passando para o outro lado. Então tinha que ser bem fino e o ouro você consegue fazer tão fino que tem poucos átomos de espessura. Certo? Acho que 100 de átomos, que é muito pouco. Né? E aí o que ele observou é que quando a folha era fininha o suficiente, de novo, esse anteparo é parecido com o fósforo lá, quando a partícula alfa batia aqui, fazia um pontinho de luz. E essa é a principal razão que essa luz é tão fraquinha, que a principal razão, todo mundo fala que esse experimento é do Rutherford, mas não foi ele que fez, ele pediu para os outros dois fazerem. Porque você tinha que ficar sentado lá, olhando com um binóculo aqui, contando esses pontos de luz, porque não tinha nenhum detetor sensível o suficiente para registrar isso automaticamente. O cara tinha que ficar olhando e anotando onde a luz bateu. E ele era velho demais para aguentar fisicamente o número de horas que tinha que ficar ali olhando. Né? Então, quem fez o grosso da experiência foi o Marsden. O grosso da luz aparecia aqui, que é o que vocês estão vendo lá. Aqueles pontos brilhantes desse lado. Ó. Mas, de vez em quando, era uma coisa rara, aparecia um ponto brilhante aqui. Ou, pior ainda, aqui. Isso deixou o Rutherford extremamente
boquiaberto, assim, ele ficou impressionado com isso. Ele soltou essa frase aqui na época. Ó. Foi como se eu tivesse atacado um negócio de 15 polegadas, 15 polegadas é bastante, certo? Num papel e o papel rebateu e o negócio voltou para mim. Certo? Não passou. Né? Isso é uma frase do Rutherford a esse respeito. Né? Vamos entender por que ele falou isso. Quer dizer, o que ele estava pensando nos átomos de ouro como pudins de passas. Certo? Então, cada átomo de ouro para ele era uma maçaroca positiva com umas coisinhas negativas espalhadas lá. Por que isso não poderia rebater a alfa de volta para ele? Vamos tentar ver. Né? Vamos tentar ver. Então, nós estamos pensando numa coisa assim, tem uma massa aí, certo? Carregada positivamente, e tem umas carguinhas negativas espalhadas por aí, os elétrons. Certo? E a partícula alfa vem aqui e vai entrar aí. Certo? A primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem é o seguinte: o que quer dizer nesse mundo aqui, na verdade em qualquer mundo, bater? O que acontece se eu pegar o Ricardo e jogar na parede? Não, sinceramente, vai doer. Mas por quê? O que está destruindo o meu nariz? Que é a primeira parte que vai bater, obviamente. Qual a interação? Força normal? O que é força normal? Que partícula do modelo padrão gera força normal? Certo? Eu sou feito de átomos, a parede é feita de átomos, certo? E a gente sabe que a primeira parte dos meus átomos que vai chegar perto dos átomos da parede é a eletrosfera do átomo. E elétrons repelem elétrons, certo? Então, tem uma repulsão elétrica entre a parede e eu, e isso me para e faz voltar com tanta violência que eu me quebro. Mas não tem encostar, não está nem definido o que é bater. Essas bolinhas não têm tamanho, até onde a gente está pensando. Uma coisa que não tem tamanho não pode bater em outra que não tem tamanho. A precisão que elas teriam que passar uma em cima da outra é infinita. Vocês percebem? Se não tem tamanho, como é que pode bater? Um ponto pode passar por outro ponto sem bater. Então, o que acontece é, quando você chega perto o suficiente, as forças que são atrativas vão atrair, as que são repulsivas vão repelir, e se a repulsiva for forte o suficiente, repele. Então, quando essa coisa entra aqui e passa pelo pudim de passas, o que me importa é se a carga positiva que tem do pudim de passas vai exercer uma força elétrica nele suficiente para desviar ele ou não. Ou a negativa também dos elétrons. E não tem bater. Isso que está aqui não é sólido, não existe sólido. Vocês percebem? Essa é a parte mais importante, que é pouco intuitiva. De novo, pensa nos neutrinos. O neutrino passaria por aqui tranquilamente. Está cada vez mais fácil responder a pergunta que eu pus no começo. Certo? Então, o que acontece? Se esse cara está passando por aqui, ele vai sentir forças elétricas vindas das cargas que estão em volta dele. Certo? Tem carga aqui para cima, ele é positivo. Tem carga positiva. Tem duas suposições que eu vou fazer aqui. Primeiro, eu quero esquecer os elétrons. Por quê? Primeiro, porque se esse desvio aí fosse causado pelo elétron, o ângulo nunca ia ser maior que 90 graus. Simplesmente porque o elétron é 2.000 vezes mais leve do que o hidrogênio e esse cara é 4 vezes mais pesado que o hidrogênio. Então o elétron é 8.000 vezes mais leve que a partícula alfa. Não tem como uma coisa que é 8.000 vezes mais pesada que a outra bater nela e voltar. Certo? Não tem como. O que ia acontecer era que o elétron ia sair voando. A mesma coisa, se você pensar nisso, é a mesma coisa que um caminhão de 8 toneladas ser desviado por um saquinho de arroz de 1 quilo na estrada, certo? É a mesma proporção. 8.000. Então não tem como, eu posso esquecer os elétrons. Segundo, o que eu estou querendo ver
qual é o máximo de força que eu consigo fazer para esse cara, para ver se eu consigo jogar ele de volta na direção do Rutherford, certo? Que provavelmente estava atrás da caixa para não sofrer radiação. Eram os alunos dele que estavam medindo do lado de cá. Estou tentando jogar de volta para o Rutherford. E o jeito de fazer isso, só para minha conta, eu não tenho como fazer isso na prática, mas para minha conta, se eu tirar todas as cargas negativas daqui, esse cara fica maximamente positivo, tão positivo quanto ele pode ficar. E isso eu uso como limite superior, é o máximo de força que eu conseguiria. Certo? Então eu vou fazer as contas como se só tivesse carga positiva aqui. Vocês vão ver o que vai dar. Depois, se eu pusesse de volta as cargas negativas, ia diminuir a força, não aumentar. Certo? Porque eu estou diminuindo a carga total. Se eu pôr uma carga negativa num lugar que tem positiva, eu estou diminuindo a carga total, somada. Então, o que acontece se o cara passar no meio do pudim de passas? As cargas positivas que estão em volta, então agora só tem carga positiva aí. Tem uma certa densidade de cargas positivas. As cargas positivas que estão aqui em cima fazem força para baixo, que repelem ele. As que estão para baixo empurram ele para cima e tem forças em todas as direções. De forma que bem no meio dessa esfera, a força é zero. Está sendo empurrado para todos os lados igual. Mas fora do centro tem uma força, tem um saldo aí. Por exemplo, se ele está para baixo do centro, o saldo vai ser para baixo. Pensando nisso, vocês concordam comigo que a maior força que ele pode sofrer é se ele passar bem na beirada aqui? Porque ele está bem tão perto quanto dá das cargas, mas sem entrar lá dentro só vai ter força para fora aqui. E a soma de tudo é uma força, a máxima que eu consigo nessa situação. É quando ele passa bem na beirada do átomo, do pudim de passas. Todo mundo concorda com isso? Então vamos calcular quanto pode ser essa força. Certo? Esse cara chegou aqui, ele, se não fosse o átomo, ele ia passar em linha reta. Oi. Por aqui. Se a força for suficiente. Certo? A força que você está falando é a que ele vai sentir aqui. Certo? Eu vou calcular essa força ali, porque é mais fácil. Você vai ver que é mais fácil. Mas se eu concluir que ela é muito fraca para fazer qualquer coisa lá, ela também vai ser fraca demais para fazer ele voltar aqui. Você concorda? Isso aqui, o que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular esse ângulo. A conta que eu vou fazer lá, eu posso extrapolar para cá o ângulo aqui é 180. É o mesmo ângulo, só que é 180 aqui. Certo? Em qualquer lugar que ele bater, só vai mudando aquele ângulo. Então eu vou calcular para esse ângulo. O que acontece aqui? Esse cara, ele estava chegando com um certo momento inicial. Para quem não sabe o que é momento ainda, depois eu vou falar com detalhes momento. Mas por enquanto, basta saber que a massa vezes a velocidade do cara. É o quanto de movimento o cara está carregando. Que é o que interessa para mim aqui agora. E depois que ele saiu aqui, ele tem um momento final. Ele tem um momento final. Certo? E a diferença entre esses dois momentos, que eu chamo de ΔP, é o que a gente chama de impulso, né? É o momento final menos o inicial. Quem nunca viu essas fórmulas não precisa pensar muito nelas agora. Quando eu precisar mesmo falar de momento, eu vou fazer uma revisãozinha de momento para quem nunca viu ou ouviu e não lembra. Para mim, só o que importa agora é que essa mudança de momento depende da força que o cara sentiu e do tempo que ele ficou submetido àquela força. Certo? Eu vou exagerar um pouco, a força é máxima aqui, nesse ponto. Quando ele está aqui ou aqui, ela já diminuiu, porque ele está ficando mais longe do núcleo. Certo? E eu preciso dar uma estimada em quanto tempo ele ficou sentindo essa força. Então eu vou tomar a distância pelo qual ele ficou sentindo a força como sendo todo o tamanho do átomo e a intensidade da força máxima. Eu estou exagerando, você vê? Todos os erros que eu estou cometendo é para cima. Se eu fizer uma coisa mais realista, a força vai ser sempre menor do que a que eu estou calculando aqui. Eu estou exagerando, eu estou fazendo ela agir por mais tempo, estou usando o valor máximo durante todo esse tempo. O impulso, esse ΔP, ele é proporcional à força vezes o tempo que ele ficou agindo sobre a força. Eu vou usar como se a força fosse constante, a máxima o tempo todo, e esse tempo eu vou estimar como essa distância x, que é 2 vezes o raio do átomo, certo?
X aqui eu estou tomando como o diâmetro do átomo. E a velocidade da partícula alfa, que eu sei, foi medida em outros experimentos, é 10 a 7 metros por segundo. Está lá. Esse é o tempo. E a força, de novo, é a força elétrica. Certo? Entre duas cargas. Como ele está sofrendo força nesse ponto do átomo inteiro, né, essa força elétrica, ela vai ser dada por uma constante aqui, que é intrínseca à força elétrica, é uma constante de Coulomb, é um número, certo? Vezes a carga da partícula alfa, que é mais 1, a carga do núcleo, que depende de qual núcleo eu estou usando, nesse caso é a carga do núcleo de ouro, dividido pela distância entre o lugar onde eu estou pondo a carga e o lugar onde está sendo espalhada. Essa carga está espalhada aqui. Mas eu conseguiria provar para vocês, se vocês soubessem cálculo, que tudo acontece como se eu pegasse essa carga toda e botasse bem no centro aqui e usasse a distância do centro até lá para calcular essa força. Isso eu não vou provar, mas funciona assim. Se esse cara está do lado de fora da esfera, eu posso calcular a força sobre ele pensando que a carga está toda no centro da esfera. Dá a mesma coisa que fazer a carga espalhada. Então eu posso usar essa distância aqui como o tamanho do átomo. Esse R é o mesmo que está aqui. Se eu junto essas duas coisas, ΔP é K, carga alfa, carga do núcleo, dividido por R², vezes 2R, dividido pela velocidade da partícula alfa. Certo? Isso é uma repulsão, certo? Elétrica. E agora eu vou tentar estimar quão grande pode ser isso aí. Certo? Então deixa eu dar alguns números para você. E a gente vai fazer isso só em ordens de grandeza. Certo? Não me interessa para mim se essa velocidade aqui é 1 vezes 10 a sétima, ou 2 vezes 10 a sétima, ou 3. Na verdade é 1,53 vezes 10 a sétima. Mas não estou nem aí, eu só quero saber a ordem de grandeza. Tipicamente esse é o poder da física. Você faz as coisas mais aconchembradas possível e a natureza é boazinha com você. Então, você vê quantas aproximações eu já fiz aqui. Só que eu estou tomando cuidado de cada aproximação que eu fazer causar um erro na direção em que a força que eu estou calculando é maior do que o que vai acontecer na verdade. Vocês vão entender já já por quê. Então, deixa eu botar aqui todas as grandezas. Então, a carga do núcleo... deixa eu botar isso num canto, porque depois eu vou ficar usando esses números. Vou botar aqui no cantinho. Junto com esses daqui. Então, a carga do núcleo de ouro é 79 vezes a carga do elétron, o número atômico do ouro, né? E isso em Coulomb é aproximadamente 10 a sétima. 10 a menos 17 Coulomb. A carga da alfa é 2 vezes a carga do elétron. Eu falei errado mais cedo, eu falei que era igual, né? Não, é 2, ele tem carga 2 positiva. Certo? Aqui eu estou falando em módulo. Tanto esse cara quanto esse são positivos. Né? Que é aproximadamente 10 a menos 19 Coulomb. Certo? O raio do átomo de ouro é aproximadamente 10 a menos 10 metros, o átomo de ouro. Esse você sabia olhando a densidade do ouro. Certo? Você consegue calcular mais ou menos quantos átomos cabem ali. A velocidade da alfa está aqui. A massa da alfa é mais ou menos 10 a menos 26 quilos. 10 a menos 26 quilos. E aquela K lá, que é a constante de Coulomb, é 10 a 10 Newton vezes metro quadrado sobre C quadrado. Sobre Coulomb ao quadrado. Newton metro sobre Coulomb ao quadrado. Essa é a unidade de medir essa constante, mas é um número, isso é um número. Isso é uma propriedade. Se você mudar o sistema de medida, isso é em SI.
você consegue fazer esse cara ser 1. E aí você some com ele dali. Né? É o que a gente faz. Eu tenho que tomar muito cuidado com as potências da velocidade da luz, de H cortado, porque no meu mundo eu uso tudo igual a 1. Né? Só que aí não tem metro, não tem... Agora eu vou pegar aqueles números e botar aqui, né? Cadê? Ali. Deixa eu apagar o que não importa aqui. Né? Então, K. Certo? Vocês vão conferindo se eu não estou copiando nada errado lá. Ó. K é 10 a 10. Q alfa, 10 a menos 19. Q do núcleo, menos 17, dividido pelo raio do átomo ao quadrado. Então, o raio do átomo é 10 a 10, aqui dá 10 a menos 20, que eu levei ao quadrado, certo? Vezes 2 vezes o raio, esse número 2 não me importa, eu já joguei um monte de números fora. Então, vou pôr só o raio aqui, 10 a menos 10. E a velocidade é 10 a 7. E aí é só somar esses números todos aqui, né? Os que estão no denominador entram negativos, e eu chego à conclusão que isso dá, a variação do momento dá 10 a menos 23 newton vezes segundo, que é a medida de momento. A unidade de momento no sistema SI é newton vezes segundo. Ou quilograma vezes metro por segundo, é a mesma coisa. Certo? Tudo bem, então eu sei quanto que o momento pode mudar no máximo, certo? Todas as suposições que eu fiz agora foi para fazer essa mudança tão grande quanto eu conseguia. Eu preciso transformar isso num ângulo, certo? Eu preciso saber qual é esse ângulo, porque eu quero saber quão fora da linha original essa alfa pode ir parar. O Rutherford achou absurdo ela ir parar de volta lá. Certo? E eu quero calcular quão grande pode ser esse ângulo. Aí é trigonometria, né? Todo mundo adora trigonometria, né? A tangente de θ, mas vocês vão ver como que a gente faz trigonometria por aqui. A tangente de θ é o cateto oposto sobre esse aqui, certo? Sobre o adjacente, então isso dá ΔP sobre o momento inicial. Só que, se eu assumir que θ é pequeno, certo? Que o ângulo é pequeno, vamos ver, se depois ele não for, eu errei a conta. Mas se eu parto do princípio que ele é pequeno, né, a tangente de θ, vocês sabem bem, melhor que eu provavelmente, é seno sobre cosseno. E se o ângulo é bem pequeno, o cosseno é quanto? Quase 1. E o seno é quase 0, mas eu não posso pôr 0 aqui porque senão não espalhou. A aproximação melhor que eu posso fazer é que o seno é igual ao próprio ângulo. Isso vocês podem testar em radiano. A tangente de θ para ângulos pequenos, calcula alguns. Põe numa calculadora dessas que calcula a tangente de θ no computador e vê para ângulos bem pequenos, vocês vão ver que a tangente do ângulo é igual ao ângulo em radianos, se o ângulo for pequeno. Vai ficando cada vez mais perto uma coisa da outra conforme você encolhe o ângulo. Aí fica mais fácil a conta, porque eu ponho θ aqui, certo? L é igual a ΔP sobre P, o ΔP eu calculei, é 10 a menos 23. E o P é a massa da alfa vezes a velocidade da alfa, que eu também sei. Então, de novo, eu substituo isso aqui. Vai dar 10 a menos 23 dividido por massa da alfa, está lá, 10 a menos 26. E a velocidade da alfa, 10 a sétima. Cancelo tudo aqui, dá aproximadamente 10 a menos 4 radianos, ou seja, 0,0001 radianos. Se eu transformo isso em grau, converto para grau, dá 0,02 graus. Isso é o máximo que eu consigo desviar isso fazendo todas essas suposições aqui. Se eu levar em conta que a força é mais fraca quando ele não está aqui, ele está por aqui, e eu usei a força constante, vai diminuir esse ângulo. Se eu botar cargas negativas aqui, que atraem o cara, diminui esse ângulo.
Se eu botar ele dentro, diminui esse ângulo. O ângulo máximo que eu conseguir é 0,02 graus. E o Rutherford tomando o alfa quase 180 lá. Entenderam porque ele estava surpreso? Obviamente tem alguma coisa errada na conta que a gente está fazendo ou nas premissas que a gente está adotando. Certo? Vai lá. Hein? Ainda não é uma singularidade. Singularidade é quando as coisas dão infinito. Aqui deu pequeno. Quando dá pequeno, ainda você... Aqui é um erro do modelo mesmo, que é a mesma consequência quando você tem a singularidade, mas é um erro do modelo que não criou singularidade. Né? Alguém consegue, olhando o que está na lousa, em especial, deixa eu simplificar a fórmula do ângulo. Então eu vou botar a fórmula do ângulo, tomando tangente de θ, ΔP sobre P. Certo? E assumindo que o ângulo é pequeno, dá talvez para enxergar onde está a solução. É o caminho que o Rutherford pensou. Né? Então, eu vou trocar tangente de θ sobre θ, porque o ângulo é pequeno, está confirmado aqui que a minha aproximação é boa. Tá? Provavelmente, se você pegar esse ângulo e botar na calculadora, a tangente de θ e θ em radianos são a mesma, provavelmente na quarta, quinta casa depois da vírgula, para um ângulo tão pequeno. Tá? E eu ponho ΔP, que é essa expressão aqui, ó. Sobre P, que é essa daqui, e cancelo tudo. Então, eu vou dividir esse número aqui por esse, ó. Certo? O V alfa vai sumir, o M alfa vem parar aqui embaixo, cancelo esses R's aqui, e chego nessa expressão aqui. Sobra uma potência de R só, aqui no denominador. Certo? Essa é a expressão do ângulo, naquela aproximação máxima que eu fiz. Dá para ver o que eu poderia fazer aqui para aumentar o ângulo? Tem umas perguntas antes. Só para constar a informação, 10 a menos 4 radianos está dando, na verdade, 0,0057 graus. Então não deve ser 10 a menos 4, peraí. É porque essa é a ordem de grandeza. O número exato é 3,26 vezes 10 a menos 4. Vê aí agora. 0,0186. É isso aí. Então é porque eu fiz em ordem de grandeza, eu joguei... Se eu tivesse, você vê, o erro que eu cometi. Aqui eu joguei todos os números multiplicativos fora. Se eu não tivesse jogado, mudava de 0,0001 para 3 vezes isso. A ordem de grandeza é a mesma. Tá bom. Aqui, ó. Eu tinha uma outra pergunta. Alguém levantou a mão lá atrás. O 2 é o 2 que eu joguei fora. Esse 2 é porque eu tomei essa distância. É o diâmetro do átomo. O raio do átomo. Então deu 2 vezes o raio é o diâmetro. Alguém consegue, olhando aqui, ver o que eu poderia fazer para aumentar o ângulo? Certo? Se eu aumentar esse cara aqui, eu preciso ser uma divindade, porque ele é uma propriedade do universo, certo? É uma constante. Essa não dá para eu mexer. A carga da partícula alfa é o que é, a carga do núcleo também é o que é. Também não dá para eu mudar. O que dá para eu mudar, talvez seja a velocidade da alfa, fazendo algum truque, certo? Ou mudar o raio do meu átomo. Parece que não dá, certo? A não ser que o átomo que eu estou pensando está errado. Certo? Vocês percebem o que está errado aqui? Alguém consegue ver? O que eu tenho que fazer com o raio para o ângulo aumentar? Diminuir o raio. A conclusão do Rutherford foi o seguinte: a carga positiva não está espalhada por todo o raio do átomo. Ela está concentrada num raio bem menor. Bem menor. Porque eu vou diminuindo esse raio aqui, que é o raio de quão perto eu passei de pegar toda a carga positiva dentro de um círculo. Certo? Se eu for diminuindo o raio, eu vou aumentando o ângulo de deflexão. Se eu for concentrando a carga positiva. E aí ele falou, não tem pudim de passas, coisa nenhuma, vocês estão tudo louco, certo? Eu tenho o meu modelo de Rutherford, que eu acho que ele não batizou de modelo de Rutherford logo de cara, ele esperou os outros fazerem isso, porque
é menos arrogante quando você deixa os outros darem o nome do seu modelo, né? E ele falou, olha, se a carga tiver toda a massa do átomo e toda a carga do átomo tiver concentrada num ponto bem pequeno, vai ter uma pancada muito dura. Quando eu chegar ali perto, tem muita carga concentrada bem perto de mim, e isso vai permitir ter ângulos enormes, certo? Eu vou poder até bater quase de frente, não é bater, de novo. Só que a carga está toda ali, você vai chegando perto dela, a força na direção contrária fica muito maior do que se a carga está espalhada. Porque parte da carga aqui está longe daquele ponto. E ele concluiu, olha, o átomo, na verdade, é um núcleo pequeno, positivo, com os elétrons voando em volta. E a conclusão foi tirada daqui. Mas ele foi mais longe. Essa conta eu não consigo fazer para vocês sem teoria de espalhamento, que é um negócio que ia leva umas 2 semanas num curso de física, né? Mas ele calculou como deveria ser o espalhamento, né? Ele calculou como deveria ser o espalhamento nesse caso. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui no que acontece. Então, eu consigo mostrar para vocês. Para quem ficou curioso, esse aqui é o detetor de neutrinos que eu estava falando antes. Aquilo lá no fundo são 3 japoneses num barquinho, certo? Chama Super Kamiokande, é lá no Japão. E isso aqui, quando o aparelho está funcionando, a água enche até o teto. Então você imagina o tamanho, e quando o neutrino passa por aí, ele pode produzir um pouco de luz, e aquelas bolinhas na parede, no fundo da água, são câmeras que veem essa luz. Isso está enterrado embaixo da Terra, para evitar outras interferências. Esse é um dos primeiros detectores de neutrino. Então vamos olhar o que acontece com as partículas alfa. Aqui ele está entregando o que é uma partícula alfa. Na época eles não sabiam, depois eles descobriram. A partícula alfa nada mais é do que o núcleo do hélio. São 2 prótons e 2 nêutrons, né? Ninguém nem chama de partícula alfa mais. Mas nem sei se o cara que fez essa simulação foi honesto e botou lá que quando as alfas passam na beirada, elas sofrem uma deflexão de 0,02 graus, ou se ele roubou e só botou elas andando em linha reta. Mas não faz diferença, porque a gente não ia conseguir perceber. Então talvez ele tenha roubado e fingiu que fez o programa certo e não fez. Mas elas passam reto, é isso que acontece. O que acontece quando eu concentro a coisa? Acontece isso daí. Está lá o núcleo de ouro, eu consigo mudar um monte de coisas aqui, eu posso mandar as partículas alfa com mais energia, com mais energia vocês vão ver que elas chegam mais perto e tal, né, antes de ser defletida. Mas está acontecendo o mesmo que lá, né? O que a gente esperava, que as partículas que não passarem muito perto do núcleo vão passar reto, e as que chegarem perto vão defletir. Se ela vir de frente, ela vai voltar praticamente na direção em que ela estava. A gente se esperar aqui, alguma hora acontece uma que vem de frente, mas depois eu mando o link para o Lucas, ele pode passar essas simulações, nada fui eu que fiz. Está tudo online aí, ó. Esse lugar, esse site tem um monte de simulações legais de física e de química, de biologia. Sim. Então vocês podem dar uma olhada lá. Aqui é o que acontece mesmo na folha de ouro, ó. São vários átomos de ouro, e a coisa vai espalhando. Às vezes até acontece do cara ser espalhado 2 vezes. Se você olhar aí, você vai ver. Uma hora passa um que desvia no primeiro e acaba chegando perto de outro e desvia de novo. E de vez em quando, uma vez em cada 40 mil partículas, acontece de uma voltar. Que ela acertou o núcleo. Já essa razão dizia para ele que o núcleo era bem pequeno. A chance de acertar era pequena. Basicamente, essas partículas alfa estavam passando, aquela folha de ouro é vazio. Certo? É vazio, elas passavam no vazio. Quando elas acertavam um elétron, arrancava o elétron e não acontecia nada com elas. Quando elas tinham que acertar o núcleo, lá no meio daquilo tudo, para poder voltar na direção dele. E ele fez a conta desse jeito, basicamente uma conta parecida com a que eu estou fazendo, só que com tudo aqui no ponto, certo? E ele chegou à conclusão que a distribuição das partículas, então se eu pegasse, deixo lá meu experimento ligado, tá lá
o elemento radioativo produzindo partículas alfa, fico olhando e vou contando em que ângulo a partícula foi parar. A quantidade de partículas por segundo, esse S aqui, em qualquer lugar, era proporcional a uma constante, que depende de tudo isso aqui, vezes 1 dividido pelo seno a quarta do ângulo sobre 2. Isso aqui não diz nada para ninguém, então eu desenhei. Essa é a cara que tem 1 sobre seno a quarta. O que está dizendo aqui? Aqui está dizendo que se eu multiplico o número de partículas contadas por essa função aqui, certo? Vocês veem, para 180 graus, vai ter muito pouca partícula, porque a chance de espalhar 180 graus é pequena. A chance de passar reto, que é 0, na verdade 45 ou menos, é enorme, nem cabe no gráfico aqui. E aí tem a intermediária, certo? E o Marsden e o Geiger mediram e bate certinho com essa curva. Então, o que queria dizer? Eles foram medindo para cada ângulo qual era a contagem de partículas por segundo e chegaram à conclusão que essa função descrevia perfeitamente, portanto, o Rutherford estava certo no modelo dele. Esse é o método científico, certo? Você bola uma ideia, então o átomo é feito de um núcleo e elétrons voando em volta. Esse núcleo é positivo, os elétrons são negativos. Qual é a consequência disso? Faz uma conta e fala, então as partículas espalhadas vão estar distribuídas segundo 1 sobre seno a quarta. Você vê, não era uma função que você ia chegar assim, falar, vou chutar uma função qualquer aqui, 1 sobre seno a quarta. Do ângulo sobre 2. Mede e dá certo, é um forte indicativo de que a sua premissa estava certa. E aí ele percebeu que ele poderia fazer uma coisa a mais. Ele poderia usar esse experimento para estimar qual era o tamanho do núcleo. Essa é a última conta que a gente faz hoje. Para ver que tamanho que tinha essa distribuição de carga positiva. Como dá para fazer isso? É a pergunta que alguém fez. O caso mais... o espalhamento mais duro possível é quando a partícula alfa vem mirando bem no centro do núcleo. E o núcleo, ele assumiu que tinha algum tamanho. Ele não sabia quanto era o tamanho do núcleo, mas ele assumiu que tinha algum tamanho. Então, quando ela vem e esse pontilhado passa bem pelo centro aqui, se passar um pouquinho fora do centro, ela vai espirrar para trás, mas... Agora, se ela vir bem pelo centro, ela vai vir aqui, vai parar e vai voltar. Certo? Nesse ponto aqui eu consigo tirar muita informação. Porque nesse ponto, o que aconteceu? Ela parou. Se ela vinha, quando ela saiu lá do detetor, a única energia que ela tinha era energia cinética. Eu sei quanto é. Certo? Essa era a energia cinética inicial. Nesse ponto, ela parou, a energia cinética é 0. Então a energia tem que ser toda potencial. É só, se eu sei calcular a energia potencial entre uma carga e outra, com a força de Coulomb, eu sei quanto é essa energia. E acontece, eu vou chamar essa distância, que é a distância de menor aproximação do centro da distribuição de carga. Ele não sabe, veja, o Rutherford não sabia que tamanho era o núcleo. Então ele podia ser assim, assim, assim. Só o que ele sabia é que a partícula, para voltar, ela chegou a uma distância d do centro dessa distribuição de cargas. Certo? E a energia potencial, nesse caso, então isso aqui é a energia cinética, que eu costumo chamar de T. Não sei se esse é um símbolo que usa, acho que no colégio não é, né? K, alguma coisa assim, né? Mas a energia cinética para mim é T. Se eu mudar para cá, vou confundir. Então, energia cinética é T, e a energia potencial elétrica, certo? É K, carga da alfa, carga do núcleo, dividido pela essa distância. Nesse ponto, as duas têm que ser iguais. Então, eu igualo e resolvo. Certo? Igualo isso a isso, e isolo o D. Passo o D para lá, e passo meio de mv² para cá, dá D,
é igual a Q, K alfa, K núcleo, dividido por 2. O 2 era o meio, vai parar aqui em cima. M alfa, V alfa ao quadrado. Essa é a distância mais perto que ele conseguiu fazer a partícula alfa chegar do núcleo. Tem uma suposição que ele fez. A suposição é que ela não entrou no núcleo. Certo? Porque se ela entrasse no núcleo, ia diminuir a carga total agindo sobre ela, e você ia ver um efeito disso. Certo? Então, no ângulo de deflexão maior, ela não entrou no núcleo. Sempre, em todas as contas. Até aqui, ó, onde não deveria ser, eu assumi, porque ela pode frear, certo? Eu assumi que era para, de novo, fazer a estimativa maior possível. Certo? Então, de novo, eu posso pegar esses caras aqui e botar os números que estão lá do lado de lá da lousa. Eu sei tudo que está aqui, né? Fazendo de novo em ordem de grandeza, dessa vez eu deixei o 2 aí, sei lá por quê. 10 a 10, 10 a menos 19, 10 a menos 17. Estou só copiando os números daquele canto da lousa lá. Se eu escrever algum errado aí, vocês me avisam, porque preparar a aula de madrugada tem desvantagem. 10 a 14. Isso dá 2, que eu deixei um 2 aí, vezes 10 a menos 14 metros. E qual é a conclusão dele? O núcleo tem que ser menor que isso. Ele só conseguia, com esse experimento, estimar o máximo. Para você estimar o tamanho real, o que você teria que fazer? Alguém chuta? Até quando? Eu aumento a energia e diminuo a distância. Certo? Se eu aumento a energia cinética que está aqui embaixo, ele vai chegando cada vez mais perto. E aí? Ela é suficiente para superar a repulsão? Sim, o que acontece quando isso acontecer? Ele falou, eu quero energia suficiente para superar a repulsão. O que acontece nessa hora? Ele entra dentro do núcleo. E quando ele entra dentro do núcleo, ele vai ser atraído por todos os lados, ele pode ficar preso lá. Certo? Como esse cara são mais 2 prótons e 2 nêutrons, eu transformo o ouro em alguma outra coisa, se os prótons e os nêutrons ficarem lá dentro. Então, basicamente, você vai jogando a partícula até ela ter energia de entrar. Nesse ponto, você mediu o núcleo. Não é muito fácil fazer isso com partículas alfa, porque, enfim, foi feito com elétrons, anos depois. Eles foram jogando elétrons lá dentro, certo? E tem uma diferença entre o elétron só ser desviado. O elétron é atrativo com o núcleo, mas a equação dá 1 sobre c na quarta do mesmo jeito, certo? E eles mediram o tamanho do núcleo usando elétrons. E o tamanho verdadeiro do núcleo de ouro é 0,7 vezes 10 a menos 15. Certo? E o raio do átomo de ouro que está lá, aqui, ó, é 10 a menos 10 metros. Para ser exato, é 1,4 vezes 10 a menos 10 metros. Isso quer dizer que naquele momento, usando o número que o Rutherford conseguiu medir, certo? Ele estava concluindo que o núcleo do átomo era 4 ordens de grandeza, 10.000 vezes menor do que o átomo. Isso aí foi muito impressionante, né? O átomo era basicamente vazio. Tinha um pontinho no meio que era toda a massa, porque a massa do átomo está toda no núcleo. Os elétrons não carregam quase nada da massa. Lembra, qualquer elétron lá é 2.000 vezes mais leve do que um próton, um nêutron, e tem 79 prótons aqui, 100 e poucos nêutrons, não lembro quantos nêutrons tem no ouro, mas é mais do que próton. Para vocês terem uma ideia de dimensão, se o núcleo tivesse 1 metro, certo? Se o núcleo fosse desse tamanho, os elétrons estariam voando a 10 quilômetros daqui. Isso é lá no Tatuapé. Todo mundo sabe, Tatuapé é longe de qualquer outro lugar, até do Tatuapé. Lá, 10 quilômetros daqui, está a eletrosfera. Se o núcleo fosse isso aqui. Então, era por isso que a maior parte das partículas alfa passava direto. E era por isso também que a deflexão
era muito forte quando acertava isso, porque é muito peso num lugar pequeno. Certo? Tem alguma dúvida em relação a isso? Esses são o ponto-chave desse experimento, né? A conclusão. Alguma dúvida? Todo mundo ficando com fome já. O senhor tinha falado que é o momento em que ele vai superar a repulsão. E quanto de energia que é o suficiente para ele superar a repulsão? Aí tem que calcular. Você pode pegar, você pode fazer isso como exercício. Pega essa distância, põe aqui e calcula a velocidade. Todos os outros números você sabe. Você vai ver que velocidade que precisava ter uma partícula alfa para chegar no tamanho do núcleo de verdade. Vai dar uma velocidade bem maior do que a que tem aí já. Né? Então, eu tenho uma outra pergunta para vocês. Certo? Bom, alguma pergunta mais antes de eu começar com as minhas perguntas? Então, metro, ali é metro. Ah, não, esse M-alfa? 10 a menos 26 quilos. Aqui está tudo em unidades SI. O que me atrapalha enormemente, mas ajuda vocês. Mais alguma? Não? Então, o que tem que a gente quer guardar desse experimento? Certo? De novo, a gente está usando uma partícula se movendo. Certo? Eu acelerei uma partícula. Alguém chuta como é que eu consegui acelerar esse alfa? Quem que acelerou o alfa? Qual o campo elétrico? Eu não pus campo elétrico nenhum no experimento. Eu pus uma caixinha cheia de elemento radioativo e um anteparo. Aqui não liguei nenhum campo externo. Ah, não, o campo elétrico das átomos da folha de ouro. Não, antes. Eu digo, a alfa saiu de dentro da caixinha com uma velocidade inicial. Essa velocidade veio da onde? Sim, o que acontece no decaimento? Ele falou, é do decaimento. Então, mas como que ele manda a alfa embora? Sai, a alfa ali é meio que empurrado. Três pessoas falaram essencialmente a mesma resposta que a certa. A alfa, ela vem de um núcleo que é radioativo, que despedaça. Por quê? Porque ele não é estável. Ele tem um número de prótons e de nêutrons que está desbalanceado. Isso faz com que ele solte um pedaço. Assim que o pedaço desgruda, o que acontece? Eu tenho uma partícula com carga 2 positiva, encostada num núcleo pesadão, radônio, era número atômico 86. Positivo também. São duas cargas positivas bem perto uma da outra que se empurram. Esse é o campo elétrico que acelerou a carga. É a repulsão entre o alfa e o núcleo do radônio, que virou outra coisa. O radônio decai para... não vou lembrar. O rádio decai para o radônio decai chumbo, eu acho. Essa força é tão violenta que o cara sai a 10 a sétima metros por segundo. Essa é a força da bomba nuclear. As bombas nucleares explodem por causa disso. Os núcleos desmancham e se empurram para fora. Bum. Né? Então, o meu acelerador aqui é natural. Eu tenho um elemento que acelera as alfas para mim. Né? Já vou falar para você. Segundo ponto é que agora eu estou usando um experimento de espalhamento. Então, eu estou pegando essa partícula que está andando rápida e jogando em alguma coisa para ver as propriedades daquela coisa. Eu jogo a partícula lá, eu vejo como ela desviou, meço ela em outro lugar, e baseado em como ela desviou, eu consigo concluir o que ela atingiu. Certo? Foi o que eu fiz aqui. E isso é um experimento de espalhamento, é o outro elemento fundamental de todos os experimentos de física da partícula. Lá no LHC, que é o mais moderno, você está jogando partículas contra partículas, espalhando elas e vendo onde elas foram, para tentar entender elas. E, de novo, o terceiro ponto é que eu tenho um jeito de ver onde a partícula foi parar. Um anteparo que brilha, me dizendo onde a coisa chegou. Né? E é assim que o LHC funciona também. Falta só um elemento que chama um tracker do LHC, que nós vamos ver na aula que vem.
Qual é a sua pergunta? Sim, a questão é a seguinte, eu não sei o quanto você sabe sobre o modelo atômico, mas me para se você não entender. A gente sabe que no núcleo tem orbitais para esses elétrons aqui, certo? E eu sei, pego o átomo de hidrogênio, certo? Eu ponho um elétron aqui. O que acontece se eu der energia e colocar ele aqui? Depois de um tempo, o que é que acontece? Fatalmente. Ele volta. Por quê? Porque o universo está tentando espalhar a energia. Essencialmente, esse é um dos princípios mais básicos que a gente tem, é que o universo está tentando espalhar a energia. E aqui tem mais energia nesse lugar pequeno do que pode. Se esse elétron desce para cá, a energia aqui diminui e ele solta luz. Porque a energia nesse orbital é menor do que naquele. E é isso que ele faz. Leva um tempo. E é aleatório a hora que ele vai descer. Você não sabe quando ele vai descer. Você sabe qual é a chance dele descer por segundo. Mas uma hora, pá, ele desce e solta luz. Os núcleos são a mesma coisa. De fato, os átomos, a gente nunca fala disso, mas os prótons e nêutrons não estão todos lá dentro numa bola. Eles estão em órbitas também. Você consegue calcular os orbitais de prótons e nêutrons, tem modelos, e conforme você vai aumentando, os átomos radioativos estão em alguma configuração que é instável. Ou seja, eles conseguem soltar coisas e diminuem a energia total. E aí a coisa escapa. Em termos de potencial é fácil ver, mas eu não sei se vocês vão entender isso aqui. A coisa é que se você, tanto no caso desse elétron, quanto no caso de um núcleo, os prótons e nêutrons que você pôr a mais, eles vão sentir um certo potencial. Então está aqui a energia que o cara tem e o lugar onde ele está. Então suponha que eu pego um núcleo lá estável, chumbo, ponho um próton a mais. Não lembro qual é o elemento que tem um próton a mais do que o chumbo. Mas vai virar um outro elemento. Não sei. Eu posso olhar, pôr a tabela periódica, mas não importa muito. Esse cara vai entrar num orbital em que ele vai ficar num mínimo de energia e ele está preso aqui. Só que ele ir embora e voltar a ser chumbo, a energia total diminui muito mais. Ele ganha velocidade, ele transforma essa energia aqui em velocidade. Ele não cai de cara porque tem uma barreira. A energia dele tem que aumentar primeiro para depois diminuir. Então, em princípio, ele ia ficar aqui para sempre, se não fosse a mecânica quântica. A mecânica quântica permite ele, com alguma probabilidade, vir aqui. E aí, quando ele vem aqui, não tem nada impedindo ele de rolar, e ele vai transformando a energia potencial. Isso aqui é que nem uma bolinha numa rampa. É igual. Ele vai descendo, a energia potencial dele vai ser transformada em energia cinética. Certo? E aí ele, 10 a 7 metros por segundo. Então ele fica preso num mínimo local, mas tem um outro mínimo. Um átomo estável, como o chumbo, certo? Todos, se você olhar cada um dos prótons e nêutrons lá dentro, vai ter um potencial diferente, mas todos eles têm essa cara. Então não dá para ele cair. O único jeito de você tirar esse cara daqui é aumentando a energia dele mesmo. Você tem que arrebentar o núcleo com alguma coisa. Ele não vai decair sozinho. Isso é verdade também para aquele elétron. Certo? O elétron no orbital maior, ele está num estado de energia maior do que ele estaria no orbital menor. E tem uma barreira no meio. Se ele puder cair, ele cai. Em geral, ele só não cai se o outro de baixo já está ocupado por outros elétrons. Não vai decair nem se eu der um tempo infinito? Não, não cai, por causa disso que eu estou falando. O tempo depende do tamanho dessa montanha aqui. Ó. Nos que decaem, nos que são instáveis, quanto mais larga e mais alta essa montanha, mais difícil ele passar. Então, para cada elemento radioativo vai ter um tempo típico de decaimento. O chumbo é estável, como é o hidrogênio, como é o hélio, como é o carbono. Esses elementos químicos que você acha em abundância na natureza só estão por aí porque são estáveis.
Os radioativos estão aí porque não deu tempo de decair ou porque eles estão sendo produzidos. Né? Pode acontecer, sei lá, vem um raio do Sol de alta energia e produz elementos radioativos. Depois nós vamos falar de produção de partículas. Não, felizmente. Mas esse é um tema fundamental e que é uma restrição de um monte de física de partículas. Parece uma pergunta boba, mas é um negócio muito, muito importante, porque lembra que eu falei que o modelo padrão tem um monte de coisa que ele não explica? Por matéria escura, eu não sei porque que tem aquelas famílias que se repetem. E a gente tenta fazer modelos mais completos que explicam. Em vários desses modelos, quando você vai levar ele a sério, o próton decai. Aí você fala, não dá, né? Os prótons estão por aí, o nêutron decai no próton. Certo? O nêutron decai no próton. O próton não decai. Até onde a gente sabe, a vida média de decaimento do próton, quer dizer, de novo, todas as afirmações que a gente faz têm algum limite. Eu não posso falar para sempre. Eu não medi para sempre. Na verdade, eu medi muito pouco tempo as coisas. A gente faz medida mais ou menos desde o começo do século XX, certo? Sobre a vida média do próton. Antes disso, eu não sabia que tinha próton. Né? Mas o que eu sei é que quando você procura decaimentos do próton, você não vê. Mesmo quando você põe muitos prótons num lugar. Isso permite estimar quanto, no mínimo, o próton vive. Se ele vivesse menos do que aquele tempo, numa massa enorme de prótons, algum ia ter decaído. Certo? E esse tempo mínimo que o próton vive, hoje, baseado no que a gente consegue medir, é maior que a idade do universo. Então, no mínimo, o próton vive mais do que o universo já viveu. Isso a gente chama para sempre. Certo? Então, todos os elementos que a gente diz estável, que a gente quero dizer de novo é isso. Mesma coisa que quando eu digo que algo não tem tamanho. O que quer dizer de verdade é que o tamanho é, no máximo, o menor tamanho que eu consigo medir. É menor que isso. Quando eu digo uma coisa vive para sempre, também quer dizer isso. Quer dizer que ela vive mais do que existiu de tempo até agora. Né? E isso é para sempre. Mais o quê? Muito mais quentes. Aí você algumas subpartículas, algumas partículas fundamentais decaem em outras. Elas estão instáveis. Ou seja, elas têm energia, liberam energia, decaem. Então, significa que talvez no início do universo teriam mais partículas mais energéticas do que agora? Sim. Então, se você botar toda a energia do universo num espaço muito pequeno, você vai ter energia o suficiente para produzir essas partículas. Nós vamos falar um pouco depois, porque eu falei como elas somem, elas decaem. Mas eu não falei como eu produzo elas. Se eu pôr muita energia num ponto só, o suficiente para dar a massa daquela partícula, eu consigo produzir ela. Certo? No universo, quando estava toda a energia do universo num volume tão pequeno quanto você queira, sabe que é isso que é o Big Bang, tinha energia de sobra para produzir essas partículas. Então, as pesadas ali da tabela existiam normalmente. E talvez até outras mais pesadas que a gente ainda não descobriu. Certo? Então, essa é uma das motivações por trás de querer entender física de partículas. Porque talvez tenham partículas mais pesadas do que as que a gente já viu e que foram importantes para explicar a evolução do universo no começo. Certo? E a gente hoje faz as contas contando que só essas daí. Mais alguma coisa? A fome é uma competição entre a fome e a curiosidade. Uma hora a fome ganha. Então tá bom, então a gente se vê. Eu vejo vocês sábado que vem. Bom? Até.